Olá, que Deus ilumine a vida da senhora e o senhor. A partir de agora vamos falar sobre mudança de vida, de família, transformação. Eu quero mostrar para a senhora e o senhor essas imagens porque domingo agora no Cenáculo do Porto nós vamos colocar a sua família ao pé desta cruz. O seu filho que é um viciado, teu marido que de repente é uma pessoa agressiva, alcoólatra, está envolvido com um amante ou quem sabe a sua esposa, que é uma pessoa que tem problemas interiores, de repente é uma pessoa depressiva, tem síndrome de pânico, enfim, são vários os problemas que assolam a família. Como você observa, as pessoas trazem em mãos fotografias, outras trazem peças de roupa, ou ainda que seja o nome para ali depositar ao pé desta cruz. Domingo agora estaremos realizando o grande clamor pela família ao pé da cruz. E para que a senhora e o senhor entenda a importância e a força que há neste clamor pela família, vamos começar o nosso programa trazendo resultados que nós colhemos ali mesmo no Cenáculo do Porto, testemunhos de famílias que foram tocadas pela poderosa mão de Deus. Ou seja, se aquela pessoa não mudasse, se aquele relacionamento não mudasse, se aquele marido, aquele filho, porque são vários os testemunhos que nós vamos trazer ao longo do programa, se aquela família não fosse transformada, de repente, não haveria uma outra oportunidade. Porque você sabe que existem situações na tua vida e na tua família que caminha para uma tragédia, caminha para uma perda, caminha para a morte, caminha para uma separação, caminha para a destruição. E dependendo da situação, não tem como consertar, não tem como reaver aquilo ali. Então lute enquanto é tempo, como fez esse familiar. Nome da senhora? Maria Cristina. Dona Cristina. A senhora foi para o altar? Claro que sim. Conta como era a sua vida antes do altar do sacrifício. A minha vida, eu cheguei ao centro de ajuda em esgotamento cerebral, o casamento destruído, a vida financeira na ruína e muito doente. Que doença? Câncer da mama, esgotamento cerebral, viciado em cigarro. O meu marido tinha várias mulheres, aos pontos que me separei. Já não aguentava mais a humilhação e mesmo a miséria dentro de casa. A que ponto a miséria? Passar fome. Tentei suicídio. De que jeito a senhora tentou? Com remédio escravelho. Quantas vezes? Uma. O médico disse ao meu marido que o cancro estava muito avançado, a única solução era cortar. Pois o meu marido estava-me a preparar. Olha, mulher, foi assim, foi assim, foi assim. Eu disse, não vai ser assim. Então a senhora de facto tinha que arrancar fora o peito? Tinha que arrancar fora. Agora a pergunta é, tinha alguma coisa de bom na sua vida? Nada, zero, zero. Era tudo ruim. Na minha vida, era o diabo que reinava na minha vida. Só estava no zero? Do zero, pior que zero, no lixo. Quando a senhora chegou, claro, a senhora chegou à igreja, fez as correntes, buscou. De lá para cá, a mulher doente, quem é você hoje? E eu gozo de perfeita saúde, e o peito está aqui que não cortei. O que houve com a doença? Fiz vários exames, que o médico também não acreditava. Fiz vários exames. Olha, agora vais fazer no Porto, agora vais fazer na feira. Isso, vou fazer onde quiser, mas não tenho problema nenhum. Foi curado. Sumiu? Sumiu o cancro. A miséria, a senhora vivia a ponto de não ter o que comer. De lá para cá, a senhora estava no zero. O que Deus fez? Eu como no restaurante todos os dias, eu não faço comida, eu como no restaurante todos os dias. E eu viajo para Israel, Brasil, Alemanha, eu viajo a qualquer hora da semana, do fim de semana. E eu tenho a minha empresa muito próspera, comprei casa própria. No começo, claro, foi pequenino, foi crescendo, foi um pavilhãozinho, agora estou num pavilhão. Qual que era o tamanho do pavilhão? Eram uns 600 metros quadrados, agora 4 vezes mais. Carro a senhora escolhe qualquer um? Qualquer um, a Mercedes ou um Jeep, um Land Rover, qualquer um. Hoje a casa é uma mansão. Mansão. Não há dúvidas que domingo agora Deus vai quebrar todas as maldições, porque cada família ao pé da cruz, nós focalizamos uma área, um objetivo.
E nós temos observado ali nos atendimentos que realizamos que muitas são as pessoas que carregam a maldição hereditária. A mesma infelicidade amorosa se repete, as mesmas doenças se repetem, o fracasso econômico é o mesmo, suicídios na família, um espírito de morte, tragédias, problemas que se repetem. É como se você estivesse vendo o mesmo filme várias vezes. Então há familiares que estão sendo acometidos por uma maldição hereditária. Mas neste domingo, dia 24, esta maldição será quebrada. Creia, quando ali você colocar a sua família ao pé da cruz. Daqui a alguns minutos nós vamos realizar um momento de fé e esperança. Eu já estou aqui ao pé da cruz. Eu gostaria que a senhora e o senhor, que aí do outro lado se encontra, ligasse na nossa central de atendimento, conversasse com os nossos atendentes. Daqui a pouco vamos pedir a Deus em seu favor. Prepare um copo com água. O nosso contato é o 21 836 8008. Caso queira enviar o nome de alguém ou de algum familiar, o seu mesmo, pode enviar pelo 91 6797 425. 91 6797 425. Todos os domingos nós realizamos ali na concentração de fé e milagres 3 momentos que marcam a vida da pessoa. Começamos pelo clamor da família e, é claro, uma vez ao mês realizamos esse clamor pé da cruz. Como você viu no resultado, Deus vai tocar na tua família. O segundo momento, ou seja, segunda parte dessa concentração será o tratamento. Vou colocar as imagens. O tratamento com as águas que curam. Nós pedimos que a senhora e o senhor tragam uma garrafa com água de sua casa. Uma garrafa com água, uma por si e uma outra por um familiar. Pode ser uma garrafa como essa que eu estou a segurar grande. Assim que você chegar, nós vamos colocar a gota do milagre. Vou mostrar. É uma gotinha do azeite consagrado. Essa gotinha do milagre vai transformar essa água no santo remédio. Aliás, esse óleo foi consagrado pelos 3 bispos, vou mostrar as imagens, lá no Templo de Salomão. Bispo Edson, Bispo André, bem como também o Bispo Francisco Decotê. E essa água vai se tornar no santo remédio, a medicina de Deus. E quando a senhora e o senhor beber, Deus vai operar. Creia nisso, vai haver sinais, vai haver milagres ali. Nós vamos acompanhar agora resultados de pessoas que foram curadas. Aliás, tem uma senhora, se der tempo nós vamos colocar os dois, mas tem uma senhora que foi curada do cancro. Ela teve um problema de cancro na garganta, ela fez uso da fé do tratamento e os exames surpreenderam os especialistas, porque a doença, ela desapareceu. Tem uma outra curada de depressão e um outro curado de hepatite C. Vamos acompanhar primeiro dessa senhora que foi curada então do cancro. Seu nome? Ana. Ana, conta. Qual era o problema de saúde que Deus liberou poder e te curou? Era um cancro no pescoço. Eu tinha 23 anos quando diagnosticaram um cancro aqui no pescoço. Andei em exames, fazia biópsias, dava sempre inconclusivo. Andei cerca de 9 meses a ser seguida no Hospital Pedro Hispano. Quais eram os sintomas que causava? Cansaço, deixava de ter força de uma hora para a outra. Tinha aqui uma bola, parecia que tinha uma bola de golfe dentro do pescoço. A médica chegou, depois de descobrirem o que era, a médica do IPO, que foi onde eu fui ser seguida, chegou ao ponto de me dizer: se tu tivesses uma dor de garganta, tu morrias. Porque a bola não estava só cá fora, a bola estava-me a tapar metade da garganta. A bola via-se, se eu abrisse a boca, a bola via-se na minha garganta. E ela disse: se tu tivesses uma dor de garganta, tu ficavas, tu morrias. Não tinha solução. Tem umas fotos aqui que eu vou mostrar, quem está em casa vai acompanhar. Então você chegou, o caso mais crônico foi quando você então não chegou a ter um diagnóstico preciso, mas era o quê? Elas falaram que possivelmente poderia causar o que isso em você? Ele no início não tinha um diagnóstico, dava sempre inconclusivo. Até que uma das biópsias revelou que era um cancro, era um linfoma no pescoço que eu tinha. Foi então que eu fui ser seguida no IPO, fiz um primeiro tratamento de 6 meses, quimioterapia, bastante agressivo, que me deitou muito abaixo. Quem me via, eu andava sempre com um sorriso nos lábios, porque eu tinha um filho acabado de fazer 2 anos, e andava sempre com um sorriso na cara, mas por dentro estava aqui tudo uma confusão daquelas. E eu quando cheguei à igreja, eu estava no 2º tratamento, porque o primeiro não tinha resultado.
E os meus pais não souberam disto, e o meu marido também não. Mas a médica virou-se para mim e disse: se este tratamento não resultar, nós não podemos fazer mais nada por ti. E onde é que entra o milagre de Deus na tua vida? Deus usou o meu filho. Deus usou o meu filho. Nós fomos à caixa de correio um dia e nós tínhamos um monte de publicidade e eu já estava pronta para deitar aquilo tudo ao lixo. E ele encontrou um panfleto da Fogueira Santa e veio ter comigo. Mãe, olha que gira aqui umas chamas, uma fogueira. E eu então já tinha visto programas da igreja, mas tinha desvalorizado completamente, porque ainda não tinha nada tocado aqui dentro. E eu quando vi aquilo, eu vi que era da Igreja Universal. E nós decidimos então vir. Eu quando vim a primeira vez na igreja tinha acabado de sair de um tratamento. Tinha ficado 3 dias internada, porque o segundo tratamento era muito mais agressivo, eu tinha que ir fazer em internamento. E eu fui de lá do IPO diretamente para a igreja. E aí você fez as correntes, usou a fé, fez os propósitos. Houve uma busca. Houve uma busca. Não foi assim da noite para o dia, você teve que perseverar. Sempre. E fazia tudo aquilo que o homem de Deus me dizia para fazer, me orientava para fazer. Usou a corrente, usou a fé nas correntes? Tudo direitinho. E aí? E aí Deus operou em mim. Uma semana depois de eu ter entrado na igreja, eu tinha que fazer um exame, que era o que ia constatar se realmente estava ou não a regredir, se estava ou não a resultar os tratamentos que eu estava a fazer. E aquilo que a médica me disse foi: vamos ter que repetir o exame porque o teu exame está errado. Ela ficou surpresa com o exame. Uma semana antes eu tinha feito um exame, o mesmo exame, uma semana antes de entrar na igreja, eu tinha feito o mesmo exame e tinha dado que tinha lá uma bola ainda muito grande. Uma semana depois de eu entrar na igreja eu fiz exatamente o mesmo exame e não tinha nada. Sumiu? Sumiu. Nem cicatrizes internas, porque ela disse, mesmo que desaparecesse o tumor, ia ficar sempre com os pontinhos onde tinha os tumores. E não tinha nada, nem cicatrizes internas, nem nada. Ela se impressionou com aquele resultado. Não, ela mandou-me repetir o exame. Ela mandou-me repetir o exame porque pensava que o nome do exame tinha vindo errado, que não era meu, que não podia ser meu. Ela acompanhou o segundo exame, de ponta a pavio. E no segundo e no outro exame? No outro exame ela disse, não, realmente, o primeiro exame estava certo, era teu. Acabou todos os sintomas? Acabou tudo. O cansaço foi embora, eu continuei a ter força. Aliás, eu tive mais força a partir do momento que me entreguei no altar. Hoje tua saúde é normal? Normal, não tenho uma dor de cabeça, é muito raro. Não sei o que é uma dor de garganta desde essa altura. Tinha dores constantes nos ossos, porque a quimioterapia corrói os ossos. Ajuda numa coisa, destrói outra. Não tenho. Eu tinha muito pouca força do lado esquerdo, porque era do lado esquerdo que tive o tumor. Não tenho. Tenho muita força agora. Totalmente curado? Totalmente curada. Está aqui, ó. O Deus que operou na saúde dessa mulher, o Deus que liberou poder, arrancou o cancro dela, Ele opera também na vida dos que creem. Que Deus te abençoe ainda mais. Com o seu nome? Antônio Ferreira. Seu Antônio, Deus liberou poder na tua vida? Sim. Deus te curou de quê? Hepatite C. Fale do teu testemunho para quem está precisando de saúde. Eu tive quase 40 anos, uma hepatite C. E depois que entrei na igreja, depois de fazer os meus propósitos, as correntes, então recebi a cura. Qual era a reação da doença? O que isso causava? Muito cansaço, sonolência, e tinha que ter mesmo muito descanso, senão eu não conseguia andar, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. O senhor diz que apelou para a fé porque já tinha feito tratamento e não resolvia? Sim, já tinha feito, não é? Na altura não consegui. Entretanto, eu estava a fazer o tratamento no Hospital de Santo António, estava a ser acompanhado, e na altura em que eu fiz esses propósitos, então recebi um medicamento que me ajudou na cura, mas isso foi através da minha fé também, porque até então eu não tinha recebido. Então, o senhor atribui a Deus, não é o tratamento, é isso? Exatamente. O senhor fez um tratamento, então? Sim. Fiz o tratamento, mas nunca tinha tido a cura. Quando fiz aquelas correntes, não é? Então recebi um medicamento que me ajudou na cura, que era para ser até prolongado, e em 15 dias eu fiquei curado. Então hoje o senhor está livre? Sim, há 2 anos. Curado? Sim. Deus abençoe o senhor.
O que nós temos determinado é o seguinte, que você vai ver sinais. Nessa concentração de fé e milagres, já no início, Deus vai mostrar sinais, como aconteceu no último domingo. E se não houver sinais, se não houver a manifestação do poder do Deus Todo-Poderoso, a gente para a reunião. E aí as pessoas vão embora. Mas todos os domingos há curas, famílias transformadas, pessoas libertas de maldições, pessoas curadas com tratamento espiritual com as águas que curam. Creia, o mesmo vai acontecer consigo. Domingo agora, pelas 9h30 da manhã, tá certo? Nós vamos estar então ali realizando essa concentração de fé e milagres. Daqui a alguns instantes, nós vamos realizar um momento de fé e esperança. O meu copo com água já está aqui preparado. Você pode preparar o seu daqui a pouco. Vamos invocar a Deus e pedir que Ele lhe toque. Nós consideramos o seguinte, o momento da prece é o primeiro passo. É quando Deus toca na tua vida por meio da oração. Há um sinal. E depois eu vou falar do segundo passo. 21 836 8008 ou o 916797 425. Todos os domingos nós realizamos a grande concentração de fé e milagres. Esta. As pessoas levantam a garrafinha para o céu e elas, como você vê, elas agitam as águas, misturando ali a gota do milagre com a água que elas trazem de casa. É o tratamento espiritual com as águas que curam. Nós vamos conhecer o caso de uma senhora agora que ela tinha uma depressão crônica. Há 2 domingos atrás ela conversou conosco ali e ela foi curada totalmente. Se não me falha a memória, ela tomava 10 comprimidos por dia. Crônica. Foi aos especialistas, fez os tratamentos. Entenda, não foi falta de tentar. De repente é o teu caso. Ela trouxe a garrafinha, colocou a gotinha, põe pra gente as imagens, colocou a gotinha do milagre, olha lá, a gotinha do milagre, com o óleo que foi consagrado pelos 3 bispos. Vou mostrar os 3 bispos, o bispo Edson, bispo André, representando o pai, o filho, e o bispo Francisco, que hoje cuida do tratamento da cura no Templo de Salomão. Aí depois vem a oração pode colocar essa, aí vem a oração, a prece, misturando a água. As pessoas sacodem a garrafa e misturam esse azeite, essa água, e ela se transforma no santo remédio. E aí Deus trabalha. Elas bebem uma dose ali, bebem em casa, banho o doente, passa sobre a doença. Veja o que aconteceu na vida dessa senhora que fez o tratamento. Seu nome é? Aurora. Aurora. Deus liberou poder na tua vida? Sim, Sr. Pastor. O que houve? Eu era depressiva quando eu cheguei à igreja, era depressiva já há 17 anos. Pensamento de suicídio, que eu não via futuro para mim, eu só pensava no suicídio. Eu não cometi, nem nunca tentei, porque eu olhava para o meu filho e via que ele precisava de mim. Quando cheguei à igreja com os tratamentos, com os propósitos que fiz com Deus, graças a Deus libertei-me. Você tomava algum remédio? Tomava diário, cerca de 6 comprimidos por dia, muito fortes. E mesmo para o coração em SOS, tomava diário para a depressão, para o coração, que o coração era sempre muito acelerado. E tinha também em SOS, quando eu não conseguia controlar os batimentos do coração com respirações fundas, como os médicos me ensinavam, porque eu não tinha nada no coração, eu fazia exames e não tinha nada. Era aqueles sintomas. Quando eu não conseguia controlar com a respiração funda, como os médicos me ensinavam, eu tinha que tomar aquele comprimido, senão começava a ficar roxa, parece que... Eram 6 diários. Sim. E mesmo com os comprimidos, o problema não acabava. Não, Sr. Doutor, eu tentei largar os comprimidos várias vezes e cada vez ficava era pior e tinha de tomar era a medicação mais forte. Não conseguia... Só a fé mesmo. Só a fé mesmo. E aí você veio para a corrente, fez uso do tratamento. Conta, como que foi essa cura? Foi de um momento para o outro, Sr. Pastor. Eu quando dei por mim, eu em meio ano, não chegou bem a meio ano que estava na igreja, eu já não tomava medicamentos. Quando eu dei por mim, eu esqueci-me dos comprimidos, não os tomava, não precisava deles. E eu sentia-me a pessoa mais feliz do mundo. Livre. Livre.
Hoje você não toma mais nenhum remédio? Nenhum, Sr. Pastor. Hoje é uma paz, é alegria, não é a mesma aurora que era. Eu nunca me senti tão feliz como me sinto agora, mesmo desde a minha infância até aos meus 23 anos, foi quando eu comecei entrei com a depressão, o meu filhinho era pequenino. Eu hoje sou muito mais feliz do que era até essa altura. E continua aqui? Graças a Deus. E por falar nisso, Sr. Pastor, eu ia para Bruxos, porque eu andava tão mal, eu andava tão negra, quem olhava para mim por fora, eu andava sempre com um sorriso na cara, mas sempre a chorar por dentro, uma negrura que eu não conseguia explicar, eu não sabia explicar o porquê. Foi ao Bruxos? Fui, Sr. Pastor. Resolveu? Infelizmente fui, porque não resolveu, melhorou, naquela área que eu ia, melhorou, mas as outras todas começaram a afundar, e depois quando, dessa área que eu fui, começou a piorar e a minha vida cada vez mais no fundo do poço. Então, hoje totalmente curado? Totalmente curada, Sr. Pastor. E tenho mais um da minha mão também. Quando eu cheguei na igreja, eu estava praticamente paralisada deste braço, porque eu trabalhava numa pastelaria e na máquina de fiambre, que ela estava desmontada, não sei como é que aconteceu aquilo, eu cortei-me assim aqui do lado e quando fui para ser atendida, a médica não viu que eu tinha os tendões cortados. Depois fui para a fisioterapia, o dedo começou a encurvar, fui para a fisioterapia e tudo e não adiantava nada. Ao fim de 3 meses fui operada ao dedo e o doutor que me operou disse, eu ouvi ela dizer porque a anestesia era local, e ele disse, virou-se para a enfermeira e disse, este dedo mais valia ser amputado porque ele está muito mais defeito do que eu pensava. Eu disse, isso, doutor, não me diga isso. Diz ele, esqueça que eu não disse nada, esqueça. Cozeu-me, cicatrizou, voltei para a fisioterapia e o dedo cada vez mais encurvado, cada vez mais encurvado. Quando eu cheguei à igreja, a minha mão estava a ficar assim, com muitas dores. Eu para bater palmas eu era assim, eu não conseguia. Eu não conseguia descascar, eu só conseguia descascar 3, 4 batatas, não conseguia mais fazer praticamente nada com a minha mão. O meu braço já estava a começar a perder a força também. E eu ia às consultas e aqui no Hospital Santa Maria do Seguro, o diretor do hospital, que é professor, ele virou-se para mim e disse, olha minha senhora, eu não sei o que é mais que lhe hei de fazer. Eu sou o professor dos ortopedistas aqui do Norte e eu nunca vi um caso como o seu. Eu vou mandá-la para a psiquiatria para a preparar, porque vamos lhe amputar o dedo, que é para evitar da senhora ficar com o braço totalmente paralisado, atrofiado. Diz ele, vamos ver se resolve. Eu disse, olha, Sr. doutor, eu não quero isso. Diz ele, mas eu não vejo outra solução para a senhora. Foi quando eu tive o conhecimento da igreja, pela televisão, e vi, aqui tinha de ser a solução. Porque o pastor, quando eu adormeci na sala, quando eu acordei, estava a dar o programa da igreja, e o pastor que estava a fazer a reunião disse, se você tem este problema, ele parece que estava a falar diretamente comigo. E ele disse, se você olha nos meus olhos que vou fazer uma oração, eu tenho certeza que a senhora já vai conseguir, a pessoa já vai conseguir dormir bem de noite e a sua vida vai começar a mudar. E assim foi, Sr. Pastor. Eu olhei para ele, para os olhos dele, recebi a oração, fui-me deitar, eu dormi uma noite tranquila, que as minhas noites eram super agitadas, eu não conseguia descansar. E eu disse, não, eu tenho de ir nesse sítio. Quando eu cheguei à igreja também, para além de ser curada da depressão, hoje a mão completamente bem, força, trabalho, faço qualquer coisa que eu já tinha uma incapacidade na mão que eles já me tinham dado pelo seguro e sujeita a ficar paralisada do braço, hoje faço tudo. Isso é o poder sobrenatural do quê? Ela usou a fé, Deus arrancou a depressão e curou os braços, como ela diz, perdão, a mão, que não mexia, que não abria por conta do problema do tendão, está aqui, ó. É a prova do poder de Deus. Que Deus te abençoe ainda mais. Obrigado. É momento de fé, é momento de esperança. Nós vamos agora falar com o Todo-Poderoso. E eu creio que a senhora e o senhor que aí do outro lado agora nos acompanham precise de uma oração. Deus vai lhe tocar. Eu costumo dizer, é o primeiro passo. É Deus tocar em você. Se você tem um copo com água, por favor, segure em mãos. Caso não tenha como preparar, coloca a mão assim, ó, no teu televisor. Vamos falar com Deus. Prepare o seu copo com água, é momento de oração. Meu Deus e Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus, eu peço, vá ao encontro dos perdidos. Vá ao encontro, Deus, dos aflitos. Vá ao encontro daqueles que já bateram em todas as portas possíveis e imagináveis. Porque, meu Deus, eu não sei o que essa pessoa tem vivido. Eu não sei o problema que ela tem passado.
a dor que ela está vivendo, mas não há dúvidas que há pessoas agora que pensam na morte, em dar cabo da própria vida, em se matar, em de uma vez por todas tirar a própria vida ou de um familiar, de tamanho desespero, meu Deus. Mas o Senhor nos colocou agora diante dela para provar que milagres acontecem, que bruxedos são quebrados, que portas são abertas, meu Deus. Toca nesse corpo, toca nesta alma, toca nessa vida, Deus. Toca nos caminhos, toca na mente, nos ossos. Arranca o desejo da morte, arranca o peso, arranca a angústia, arranca, Deus, toda e qualquer maldição que tem acompanhado, que tem rodeado a vida dessa pessoa. Dê um sinal que o Senhor nos colocou no caminho dela para ajudá-la. É o que eu lhe peço, poderoso. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Senhora, Senhor, Deus vai tocar em sua vida agora. Vamos beber juntos. Que sejas meu universo. Deus, ele não fica indiferente à dor, ao sofrimento. Pelo contrário, ele disse que as mãos deles não estão encolhidas para não salvar, nem surdos ouvidos para não ouvir. Ele ouviu a sua oração. Eu não tenho dúvidas que a senhora, depois da prece feita ao Deus vivo, você percebe a paz, porque é Ele quem garante essa paz. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é a senhora e o senhor conhecer o cenáculo do porto e chegar até o altar do Deus vivo. É ali. Traga os seus problemas, traga fotografias, peça de roupa de familiar. Eu digo, traga os problemas por escrito, para nós podermos estar em oração por você. Todos os dias, de segunda a sexta, temos 4 horários, 7h30, 10, 15 e 20. Sábado, 7h30 da manhã e 10. E no domingo, em especial, às 9h30 da manhã. Domingo agora, o grande clamor da família ao pé da cruz para a quebra das maldições hereditárias. Rua Egas Moniz, 485, no Porto, em frente ao quartel militar da Constituição. Foi um prazer imenso estarmos juntos. Até o próximo encontro. Todos os domingos, uma grande movimentação. Pessoas entram e saem. Em busca de um remédio poderoso. Um tratamento eficaz, mais poderoso, mais forte do que qualquer medicamento e sem contraindicação. A água do tratamento tem feito história. Tem feito história. Eu há coisa de um ano mais ou menos, eu dei um tombo em cima de uma bicicleta, caí e fiz uma ferida muito grande na perna, um golpe enorme. Portanto, ela foi cozida, quando eu fui para ir tirar os pontos, ela começou a abrir toda. Não fechou, não abriu. Não fechava. Olha só, gente. Usei a água, lavava com a água, molhava por cima do Olha ponto. só, gente, ó. E passado uns tempos a ferida começou a fechar, ficou direitinho. Olha só. Olha, fechou. Olha a cicatriz. Tá ali, ó. Ela usou a fé. Em janeiro foi-me diagnosticado uma hérnia discal, em que estava em ponto da operação. Estava muito Os médicos disseram que tinha que operar. Certo. Estava muito elevada, já estava muito grande. O senhor não poderia fazer o quê? Não conseguia movimentar, tive uma semana de cama a tomar medicação e não fazia efeito. Cadê? Se o senhor fizesse isso, o que acontecia? Não conseguia sequer fazer. Abaixa aí, vamos dar um... Vai. Abaixa. Levanta. De novo. Cadê? Não tenho dor. Agora, nenhuma. Nada. Quanto tempo que o senhor está aqui no tratamento com as águas que curam? Cerca de 2, 3 semanas, não sei precisar, mas é certo. 3 semanas que no centro de ajuda. Sim. Em 3 semanas usando o tratamento está curado. Certo. Sumiu? Sumiu. Todo mundo que ouve
Vem em busca desta gota milagrosa. Não deixe o fracasso te fazer desistir. Ainda há esperança e fé. Concentração de fé e milagres. Um lugar onde o impossível acontece. Onde sonhos se tornam realidade através do elemento consagrado. Chegou a sua chance. Uma escolha pode transformar a sua vida. Nunca pare de lutar. Universal. Nós acreditamos em você.